Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 5 de maio de 2025, finalzinho de uma manhã de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo, aula de forma gratuita com os senhores e senhoras. Desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D, ou 3 Dimensões. Ato contínuo agradecendo aos mais de 151 mil, quase 152 mil views ou visualizações que o presente canal obteve desde a sua instituição, e em especial aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos ao presente canal da Cidadania, canal 3D, o 3 Dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste em 3D, não à toa, cuja a primeira plataforma, você que está chegando agora, terá aí a oportunidade de diariamente assistir videoaulas com isso que está a vos falar, que é um advogado constitucionalista e justo-filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, em sede da Justiça Comum Estadual e Federal. Também atuo fazendo sustentação oral, mentorias e eventual palestras e etc. Mas no presente canal, diariamente, você tem ainda a oportunidade de ter acesso a videoaulas na primeira plataforma, onde eu trago as decisões que vêm sendo tomadas pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, nas matérias infraconstitucionais federais, em especial pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem baiano Rui Barbosa, à época, novidade a dizer ter a faculdade de errar por último. A sorte é que no presente canal, em que pese, você tem uma quarta instância que eu batizei como Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas no presente canal existe vídeo postado sobre diversas temáticas que vêm sendo pacificadas pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, bem como o recurso extraordinário 635-659, onde o Supremo Tribunal Federal autorizara o uso e o porte de maconha até o limite de 40 gramas. E aí, se alguém está respondendo a algum processo de tráfico de droga ou conhece alguém, recomendo que, se puder contratar um advogado, e se não puder, recorra às defensorias públicas dos estados e o da União, se tratar de crime federal, para ver se você tem direito a uma revisão do seu processo para diminuir pena, quiçá até mesmo absolvê-lo, a depender do contexto, ver se enquadra dentro das balizas pré-estabelecidas pelo recurso extraordinário 635-659. Mas existe aí também vídeo postado da ADI 5941, onde o Supremo Tribunal Federal, por via reflexa, também autorizara a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público de eventual devedor da Justiça. E aí também recomendo que, se alguém tem uma pendência com a Justiça, corra para resolver, para não ser surpreendido com um eventual, né? É claro que isso é última ratio, ou seja, para um juiz deferir a suspensão de passaporte, CNH e até mesmo eventual direito de participar de concurso público, ele tem que fazer isso com muita segurança jurídica e com muitas provas e evidência de que o devedor é um devedor quanto mais e vive ostentando em redes sociais e não paga porque não quer, somente em medidas extremistas e observando o princípio da dignidade da pessoa humana, o devido exercício da profissão, etc., tão bem estabelecido no bojo da ADI 5941. Mas no bojo do presente canal, em que pese, existem diversos vídeos, bem como ser um advogado sem fronteira à luz da injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica. Existe aí vídeo também publicado como refazer a rota na advocacia e na vida quando tudo parece perdido. Por último, porém não menos importante, dentro de diversos vídeos já postados aí, tem como viver. Tem um vídeo aí que fala como viver como se tudo fosse um milagre, é tudo da graça. Existe também aí vídeo que eu postei sobre a última homilia, despedida do Papa Francisco, outro
contornos e alcances da origem da Igreja Católica, da Santa Sé, natureza jurídica sob a perspectiva do direito internacional da Santa Sé, legado de Francisco, testamento de Francisco como ato de última vontade, dentre diversos outros vídeos, bem como usar a dopamina e a serotonina para alçar voo na asa do querubim, e etc. Dito isto, e para que o pente individual em tese não fique maior do que eu pretendo, só aqui já vai com um expressivo 5 minutos, passo a comunicar o título objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Como a dogmática, jurídica e teológica, em tese, poderá influenciar as interpretações e decisões de cortes como o Supremo Tribunal Federal, Corte Suprema como dos Estados Unidos, de Israel, Portugal, França e Argentina, à luz da jurisdição constitucional e, por que não dizer, da dogmática constitucional, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem fora pedagógico de dizer: existia entre o céu e a terra ano-luz mais curta do que a nossa vã filosofia imagina. Mas qual fora exatamente a razão ou motivação de hoje escolher o título? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Resolvi falar um pouco, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria acerca de dada temática, qual seja, até que ponto a dogmática jurídica e teológica pode influenciar as decisões do Supremo Tribunal Federal, das Cortes e demais Cortes Supremas, como dos Estados Unidos, Israel, França, Portugal, Argentina, etc. Que tipo de sistema o nosso sistema federativo se espelha, que tipo de interpretação o nosso sistema se baseia. E foi exatamente esta uma das razões e motivações pelas quais hoje criei o presente título, como a dogmática jurídica e teológica, em tese, poderão influenciar as interpretações e decisões do Supremo Tribunal Federal sob a perspectiva do caso concreto aí, do ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito. Mas o fato de o Supremo Tribunal Federal ter, nas duas últimas semanas, tornado o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro réu, também fora um fio condutor para me motivar a deliberar acerca de dada temática, exatamente para jogar a luz de Santo Agostinho a um tema sensível, porém importante, notadamente para os mais céticos, que não conseguem entender ou compreender a razão pela qual o Supremo julga do jeito que julga. O Supremo, não obstante a Constituição dizer uma coisa, o Supremo julga de forma diversa. Não obstante nosso sistema federativo ser baseado no norte-americano, mas o norte-americano é baseado no Common Law germânico, no Common Law do Reino Unido, onde se baseia, a Corte Suprema dos Estados Unidos se baseia em precedentes, ou seja, decisões, reiteradas decisões que a Corte Suprema toma e passa a servir de balizas para orientar a jurisprudência e as decisões daquela Corte Suprema. Mas antes mesmo de poder adentrar no pano de fundo de mérito da presente temática, se faz extremamente necessário no ponto, contudo, lembrar, notadamente para aqueles que não são da área jurídica, pois esse vídeo aqui se destina não somente para os colegas operadores de direito, como colegas advogados, juiz, promotor, delegado, procuradores das respectivas fazendas pública, federal, municipal, estadual, mas especial para a população de mais de 203 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, último censo, e 8 bilhões, mais de 8 bilhões que representam a população mundial, segundo a ONU. E para estes que, em tese, não são da área jurídica, peço vênia para fazer uma sintética introdução histórica para você poder compreender os contornos e alcances do que doravante ou a partir de então irei
compartilhar com os senhores e senhoras. Ato contínuo, lembrando que no início o mundo vivia em um estado de natureza, onde imperava a ausência de lei, era anomia, que significa, sob a perspectiva jurídica, exatamente ausência de lei. Em razão dessa ausência de lei do estado de natureza, tinha-se a necessidade de criar e de disciplinar a conduta humana, disciplinar as condutas de ordem civil e de ordens criminais perpetradas ao longo da história pela humanidade por alguns institutos, bem como o uso, o hábito, os costumes, lei de Hammurabi, a lei do Talibã, lei mosaica. Mas no estado de natureza imperava total ausência de lei. O homem era o lobo de si mesmo e ele matava para não morrer. Até que surgem alguns institutos, bem como a Carta de João Sem Terra de Iso de 1215, dos britânicos, criando um princípio da razoabilidade que serve de balizas constitucionais na dogmática constitucional, na hermenêutica constitucional, na jurisdição constitucional, para orientar os julgadores, notadamente das Cortes Supremas, como é o STF, Corte Suprema dos Estados Unidos, Corte Suprema de Israel, Corte Suprema de Portugal, Corte Suprema da França, Corte Suprema da Argentina, etc., para usar como balizas constitucionais, hermenêuticas constitucionais, no âmbito da dogmática constitucional, diversas técnicas de interpretação. Como temos aqui, o Supremo usa uma técnica de mutação constitucional sem alteração de texto, com base no contexto, atual contexto social, contexto econômico, cultural, jurídico e econômico, para atualizar a jurisprudência ao atual contexto. E aí, esse Estado de Direito necessita de uma ordem que possa disciplinar a vida em sociedade. E aí surge, por exemplo, o feudalismo, criando os institutos do Common Law e o Civil Law e Common Law, que é um sistema germânico utilizado pelos países de língua inglesa, notadamente o Reino Unido, os Estados Unidos, não obstante em tese os Estados Unidos hoje fazer uma interpretação híbrida, Estados Unidos, Portugal, França, e o Brasil também, que iremos chegar lá, também faz uma espécie de interpretação conforme a Constituição, sem alteração de texto, mutação constitucional, né? Sem alteração de texto, aplicando uma interpretação conforme a Constituição, com base no atual contexto social, econômico, jurídico, etc. Mas o fato é que em idos do Estado de Direito havia o feudalismo, houve a necessidade de implementação de sistemas dogmáticos que possibilitasse os juízes, os julgadores, notadamente das Cortes Supremas, como é o Supremo hoje aqui, a interpretar determinadas normas. E aí a gente vem aí avançando para as ideias dos contratualistas, Thomas Robson, Jacques Rousseau. A gente chega aí num dos maiores e mais importantes de todos para o nosso contexto do mundo ocidental, para a nossa positivação, para o nosso Estado de Direito, a pessoa de John Locke, o britânico inglês John Locke, por meio de seus 2 tratados sobre o governo civil. O segundo tratado sobre o governo civil, no sentido de estabelecer uma nova ordem, estabelecer um contrato que é sinônimo de procuração, que é o sufrágio universal. John Locke, no bojo dos 2 tratados sobre o governo civil, defendia
que o grande divisor de água para gerar segurança jurídica e fazer com que o povo tivesse representantes era a instituição da outorga de poderes por meio do voto, hoje conhecido sagrado sufrágio universal. E por meio do voto, né, o povo, os súditos administrados, e por que não dizer jurisdicionado, outorgam poderes para o parlamento, para eles poderem representá-lo, como hoje existe o nosso bicameral, com duas casas, Casa Baixa com 513 deputados federais, dividido por um H de humanismo, com a Casa Alta Revisora, com 81 senadores, representando os 26 estados da Federação e o Distrito Federal. E aí, as ideias de John Locke, do britânico John Locke, em sede dos 2 tratados sobre o governo civil, foram tão futuristas que atravessaram o Canal da Mancha e inspiraram os franceses com o lema igualdade, liberdade e fraternidade a proclamar a histórica e transcendental Revolução Francesa, cujo lema igualdade, liberdade e fraternidade, como consequência de dada revolução, fora declarada o direito universal dos direitos do homem e do cidadão, e por via reflexa a primeira codificação do mundo ocidental de 1916. O mundo avança, e por que não dizer o constitucionalismo, né? Avança desse estado de natureza, desse estado de anomia, ou seja, ausência de lei, diversamente de antinomia, que é conflito entre normas, que iremos falar um pouco lá na frente, mas a anomia sofre uma ruptura pelo advento do Estado de Direito, no sentido de haver, doravante, uma ordem, uma Constituição, tão bem defendida por Hans Kelsen, em sede da sua teoria pura do direito, a ponto de dizer que, doravante, o que importava é saber se a norma existe. Por lógico, Kelsen estava a falar da norma fundamental que ele batizara como hipotética. Não obstante, quando ele passara a morar e conviver com os norte-americanos, ad contínuo observara que aquele termo hipotético deveria ser revogado, pois ele não poderia impor, tampouco ensinar que determinada a norma fundamental, que consiste exatamente em todas as constituições federais, independentemente de ser boa ou ruim, elas devem ser cumpridas. Então ele disse que a norma doravante só era chamada de norma fundamental, e cria uma escala da hierarquia das normas, começando da norma fundamental, que é a Constituição, aí descendo para as emendas constitucionais, decreto, normas infraconstitucionais, etc. E aí o tempo avança, do Estado de Direito advém o Estado Democrático de Direito. Diz em ruptura o Estado de Direito que apenas existia a imposição de uma norma maior, ou seja, a Constituição, mas precisava de algo além, algo mais, os princípios. Surge o Estado Democrático de Direito dizendo que não bastará apenas a imposição de uma norma, tem que ter princípios, vetores para interagir com essa norma. E aí advém-se o Estado Democrático de Direito. E o tempo avança, e tudo que é ismo significa movimento político, movimento ideológico, movimento social. Tudo que você vê como ismo, que termina com ismo, constitucionalismo, multiculturalismo, relativismo, socialismo, constitucionalismo, neoconstitucionalismo, consiste em movimento, como o mundo hoje está em pleno movimento, em plena transformação, onde o mundo está observando de camarote as heterodoxas políticas tomadas pelo presidente da maior democracia do mundo, a saber, Donald Trump, criando briga com os vizinhos, seus vizinhos México e Canadá, com o canal do Panamá, com a faixa de Gaza, com a Rússia, em especial com a China,
por meio das taxações das importações norte-americanas, provando que o mundo está em ismo, ou seja, em mutação, em plena e iminente transformação. E aí o mundo avança. A gente sai do Estado de Direito, chega no Estado Democrático de Direito, avança do Estado Democrático de Direito, insurge outra necessidade de não somente ficarmos adstritos ao Estado Democrático de Direito, mas também a uma nova ordem, qual seja o neoconstitucionalismo, a ponto de dizer e defender a força normativa da Constituição, ato contínuo, remontando o sistema civilal que é aplicado em nosso país, copiado aí do direito romano, do direito germânico. Mas hoje, aí o tempo avançara do constitucionalismo para o neoconstitucionalismo, a ponto de dizer a imperar a força normativa da Constituição, tão bem defendida na escala vertical por Conrado Hess. A força normativa da Constituição. E o tempo avança e hoje estamos no transconstitucionalismo, tão bem defendido por um colega da Universidade da Flórida, a saber, David Landau, em sede de seu constitucionalismo abusivo, e aqui no Brasil, por um colega constitucionalista, a saber, Dr. Marcelo Neves, para quem os tenho na minha mais alta conta, em sede do constitucionalismo simbólico. Mas o transconstitucionalismo, onde estamos hoje, ele é pedagógico de dizer que as democracias, que o constitucionalismo atual, o contemporâneo, não podem ser uma mera ilha isolada. Eles precisam interagir com demais sistemas constitucionais, com a demais democracia. E aí surge o transconstitucionalismo, remontando o relativismo cultural, o multiculturalismo. Você veja aí tudo ismo. Tudo que é ismo é movimento, evolução, movimento ideológico, social, econômico, etc. E são com base nessas balizas que essas cortes, junta tudo isso aí, o civilau, que é o nosso sistema em tese, pois também é híbrido, o comolau britânico e americano, para dar balizas ao intérprete, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal e demais cortes dos Estados Unidos, Corte Suprema dos Estados Unidos, de Israel, da França, Portugal, Argentina e etc. E é exatamente esta uma das maiores razões pelas quais estou aqui a falar desta temática sensível, porém importante, especialmente para as pessoas que não são da área jurídica e, em especial, aquelas que têm dificuldade de lidar com essa dogmática constitucional, com a jurisdição constitucional, com o constitucionalismo, com o neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo. E apenas para se ter uma ideia, Israel, que está há mais de 2 anos em guerra, em que pese até o presente momento não se tem notícia de ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para estabelecer a sua Constituição Federal, como nós temos desde isso de 1988, depois de 20 anos de regime militar. E aí, o tempo avança nesse ismo do Estado de Direito, avançando para o Estado Democrático de Direito, para o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, e hoje estamos no transconstitucionalismo, a ponto de dizer que o direito constitucional, que as democracias não são e nem podem, em tese, ser consideradas uma ilha isolada. Elas precisam interagir com o mundo. E aí a gente vê um retrocesso da política econômica e social dos Estados Unidos na pessoa de Donald Trump, fazendo retrocesso econômico,
retrocesso no mercado global, criando os conflitos dos mais diversos, não somente com seus vizinhos México, Canadá, Canal do Panamá, Rússia, toda a Europa, cuja França é seu maior aliado, e não à toa, quando os Estados Unidos comemoravam seus 100 anos de independência das 13 colônias americanas, que até então eram dependentes do Reino Unido, foram presenteados com a clássica histórica Estátua da Liberdade. Os franceses fizeram um acordo com os americanos para eles construírem o porto daquela estátua e eles levariam aí um ano para construir a estátua e mais um ano para transportar dezenas e dezenas de peças, centenas e centenas de peças de navio para os Estados Unidos. Então não há sentido hoje os Estados Unidos estar comprando briga com o seu maior aliado, qual seja a França, e os seus vizinhos México, Canadá, querendo expulsar os palestinos da faixa de Gaza, e ele ao lado do homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX, da Neuralink, do X, antigo rede social, antigo Twitter, tentando expulsar os palestinos da faixa de Gaza para construir um resort turístico. E aí você vê aí o avanço, a transformação que está o mundo líquido, mundo descartável, como defendia Francisco. E aí, para os juízes da Corte Suprema, como o Supremo Tribunal Federal, poder ter elementos e ferramentas constitucionais no âmbito da dogmática constitucional, no âmbito da hermenêutica constitucional, se imune de um princípio criado lá pela Carta de João de Sem Terra, de 1215, a saber, o clássico e poderoso princípio da razoabilidade, que possibilita Israel, por exemplo, que não obstante ter sido declarada a sua independência, Israel ter conseguido a sua soberania, notadamente em 14 de maio de 1948, depois de uma intervenção de um gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que chefiava o Conselho de Segurança da ONU. Na ocasião convidaram representante da Palestina e representante de Israel para criar um Estado soberano para cada um. Israel aceita os contornos e alcance da ONU, sob o comando de Oswaldo Aranha, e é criado e declarado, notadamente em 14 de maio de 1948, a independência de Israel na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional, notadamente os Estados Unidos, Canadá e Europa, é considerada, para além de ser o centro financeiro de Israel, também deve ser considerada a capital. Não obstante, por uma questão meramente religiosa, Israel, notadamente na pessoa do seu primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, entender que a capital de Israel deve ser considerada Jerusalém, que fica ao norte, onde fica a antiga cidade do rei Davi, o Monte Morial, o Dom da Rocha, construída com 100 mil moedas de dinar de ouro pelo califa da época, e é um lugar também que simboliza o local onde Abraão ofereceu seu filho, a saber, Isaac, como sacrifício, e também para os islâmicos, o local onde Maomé foi alçado aos céus, saiu de Meca para Medina, e de Medina até aquele local ali, e foi alçado aos céus. E onde também ficam as mesquitas judaicas, islâmicas e cristãs. Mas Israel, em que pese, apenas a guisa de informação, não obstante tenha conseguido ser independente desde 14 de maio de 1948, ou seja, depois de quase 20 séculos, quase 2.000 anos, que vivera dispersos ou expulsos de suas terras pelas clássicas diásporas da Babilônia, Romana, Egito e etc., depois de quase 2.000 anos, ou seja, 20 séculos,
Deus permitiu ou permitira que eles voltassem, notadamente em 14 de maio de 1948. Mas o fato é que Israel, não obstante tenha conseguido a sua independência em 14 de maio de 1948, depois da intervenção de um gaúcho brasileiro, ao saber Oswaldo Aranha, até hoje, em que pese, não se tem notícia de ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a sua primeira Constituição Federal. Aí você deve estar me perguntando, doutor Cláudio, se Israel não tem uma Constituição Federal como nós temos, como é que ele faz o controle de constitucionalidade daquele país? Explico. E como sempre, a resposta de fácil alcance. Israel usa o clássico princípio da razoabilidade, criado lá pela Carta de João Sem Terra de 1215, se baseando em precedentes, como no Common Law, utilizado pelos americanos, com base no direito germânico, diversamente do nosso, que é com base no direito romano, ou seja, o civilau, que leva em consideração a força normativa da Constituição, tão bem defendida por Conrado Hess. Não obstante, a depender do contexto social, econômico, jurídico, a Corte do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a conveniência do momento, ele deixa de usar a força normativa da Constituição para, em tese, utilizar o sistema híbrido utilizado na França, utilizado em Portugal, utilizado na Argentina, por não dizer também nos Estados Unidos. Não existe um sistema puro, todos são híbridos. Mas o fato é que nosso sistema de raiz é o sistema civilal, onde impera a força normativa da Constituição e coloca o Supremo Tribunal Federal como guardião da mesma. Mas a depender do contexto social, econômico, político e jurídico, o Supremo vem criando precedentes, que é peculiar ao constitucionalismo norte-americano, baseado no Reino Unido e, por que não dizer, nos países de língua inglesa. E o nosso é baseado no direito romano, germânico. Israel, com base no princípio, poderoso princípio da razoabilidade, utiliza as decisões que são tomadas pela Corte Suprema daquele país, e não à toa, há mais de 2 anos, o atual primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, implementaram uma austera reforma com o objetivo de tentar esvaziar os poderes do ministro daquela corte. Mas o fato é que Israel faz o controle de constitucionalidade daquele país com base em precedentes da corte, combinado com legislações do parlamento. E aí a gente está diante aí de um sistema similar ao dos Estados Unidos e do Reino Unido, que é o Common Law, que se baseia em precedentes. Não obstante, existir a utilização híbrida pelos Estados Unidos, pela França. E aí, quando a gente aplica a dogmática constitucional, dogmática, para quem não conhece, é uma técnica de interpretação que, a depender do contexto, por exemplo, se formos aplicar no contexto da lei de Deus, essa dogmática é considerada um dogma, ou seja, uma espécie de ceticismo que permite, em tese, a cúria romana, por exemplo, o conservadorismo da cúria romana, que é dogmática, e ao longo da história vem se mostrando cética em reforma, em defender e não buscar o verdadeiro espírito da palavra de Deus. E é isso, remonta também o que faziam os fariseus. Os fariseus, Jesus dizia que era revestido de tamanha cegueira espiritual que conseguia enxergar um argueiro no olho de seu irmão e não conseguia
enxergar a viga que estava atravessada em seus olhos. Jesus estava a dizer e a falar exatamente da clássica cegueira espiritual. E a dogmática religiosa implica exatamente nisso. Em os fariseus, a cúria romana, que está aí na iminência de dar início ao conclave para a eleição do sucessor do saudoso Papa Francisco, a cúria romana que ao longo do tempo vem se mostrando cética em reforma, em mudança, diversamente do saudoso Papa Francisco, que diversamente da maioria da cúria romana, que são dogmáticas, ou seja, não estão abertas a mudanças, a evolução, a ismo. Mas o Papa Francisco, diversamente das correntes de fariseus, das correntes da cúria romana, que desde a primeira reforma protestante de 1517, notadamente na pessoa do monge alemão, a saber, Martinho Lutero, continua cético até hoje em tentar avançar, tentar mudar e buscar o verdadeiro espírito da palavra de Deus. E quando a gente utiliza a dogmática religiosa, a dogmática teológica, essa dogmática ela é um óbice para a evolução, um óbice para a mudança, para a adequação dos mundos atuais. Já quando a gente aplica essa mesma dogmática no âmbito do direito constitucional, observamos uma elasticidade, uma mitigação, uma possibilidade de ampliar a interpretação da forma literal, que é aquela do jeito que está escrita, para uma forma sistemática ou teleológica. E é assim que não somente o Supremo Tribunal Federal, como as demais cortes dos Estados Unidos, de Israel, no caso de Israel, se baseia nos precedentes, Israel dos Estados Unidos, se baseia nos precedentes Reino Unido, da decisão da Corte. Já o Brasil dá prioridade à força normativa da Constituição, não obstante a depender do contexto, não obstante a depender da conveniência, do contexto social, político, ideológico e econômico. O Supremo, nos últimos tempos, vir aplicando o sistema híbrido, ou seja, o sistema, quando é conveniente, aplica a força normativa da Constituição. Quando muda a conveniência e o interesse, aí aplica o sistema comolau, que é o sistema com base em precedentes, criando precedentes, já com vista a aplicá-lo em futuros julgados. E isso vem sendo objeto de muitos questionamentos, notadamente por uma corrente de bolsonaristas que vem criticando em demasia a maneira pela qual o Supremo Tribunal vem conduzindo os julgamentos, notadamente do ataque aos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Muitos céticos, críticos do Supremo, dizendo que o Supremo vem criando precedentes para abrir caminho para aplicar em futuros julgamentos. Mas o Supremo, assim como as demais cortes dos Estados Unidos, França, Reino Unido, fazem isso com base em precedentes, no sistema common law. Mas o nosso sistema de raiz não é o common law, e sim o civil law, que se baseia na força normativa da Constituição, também defendida por Conrado Hess. E aí entra em voga aqui o Instituto do Ativismo Judicial, muito criticado. Para quem não sabe, ativismo judicial consiste exatamente em o
Supremo Tribunal Federal, assim como as demais cortes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, Portugal, Argentina, etc., fazendo diversas interpretações em sede de um ativismo judicial que, segundo o atual presidente do Supremo, a saber, Luiz Roberto Barroso, à época, foi a pedagógica de dizer que ativismo judicial existe do bom e do ruim, equiparou a colesterol. E hoje, o atual ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Dr. Roberto Barroso, para quem também eu tenho na minha mais alta conta, quando falo sobre a perspectiva do direito constitucional, tem alguns livros dele, ele, à época, foi pedagógico, no sentido de fracionar de forma pedagógica ativismo judicial, denotando ativismo judicial como colesterol que existe do bom e do ruim. Mas, ultimamente, o eminente ministro do Supremo Tribunal Federal vem falando que ativismo judicial é uma lenda. E aí gera um paradoxo com aquilo que tem no livro dele de direito constitucional. Ou seja, muda o lado da banca, muda o lado do interesse, muda o lado da conveniência. Aí me vem à mente aqui um dos grandes protagonistas da ciência política, a saber, Nicolau Maquiavel, aquele autor do Príncipe, a ponto de dizer para a aristocracia da época, notadamente os príncipes das penínsulas italianas, que o ideal é que o soberano fosse temido e querido. Como é difícil acumular esses dois colorários, que ele seja temido, ou temível. Mas Nicolau Maquiavel também foi pedagógico, no sentido de dizer que para os amigos do rei, as benesses e os benefícios da lei. Para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei. E aí, isso é transcendental. Me vem à mente outro protagonista da filosofia do direito, qual seja Montesquieu, aquele que escrevera o Espírito das Leis, a ponto de dizer, quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Nós temos aqui no Brasil uma Constituição de 1988, considerada uma das mais ricas do mundo, pois a Constituinte, notadamente na pessoa do pai da Constituinte, a saber, Ulisses Guimarães, à época, foi uma pedagógica em colocar princípios vetores riquíssimos, que iria atualizar a nossa última Constituição de 88 pelos próximos anos. E hoje a gente já tem aí mais de 30 anos, aproximadamente 40 anos, a última carta de 88, onde hoje permite ao intérprete, seja ele juiz de piso, seja ele desembargador, seja ele ministro do STJ, seja ele ministro do Supremo, seja ele ministro da Corte de Israel, seja ele ministro da Corte dos Estados Unidos, a utilizar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o direito ao atual cenário social, ideológico, político e econômico. E isso se faz exatamente dentro da dogmática constitucional, da hermenêutica constitucional, no âmbito da jurisdição constitucional. O Supremo, adequando o contexto histórico, político, ideológico, econômico, filosófico, jurídico do momento, cria precedentes com base, aí abrindo mão em tese do sistema civilal e se munindo do sistema comunal, utilizado pelos americanos, com base em precedentes, ou seja, tem visto que vai ter um julgamento de determinada pessoa amanhã, e aí eles, com base no comunal, que é um sistema com base em precedentes, mitiga, ou relativiza a força normativa da Constituição para fazer uma interpretação conforme a Constituição, e por que não dizer, uma mutação constitucional sem alteração de texto.
com base em uma ponderação ou subsunção à luz do atual contexto social, filosófico, político e econômico. E muitos criticam dado sistema. E ele faz exatamente isso com base no civilal, no sistema civilal, notadamente no sistema comolau, utilizado pelos Estados Unidos, utilizado por Israel, utilizado pela França, utilizado pela Argentina, especial pelo Reino Unido. Ou seja, é como dizia Nicolau Maquiavel, para os amigos do rei, as benesses e o benefício da lei. Para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei. Mutatis mutantes. Será que o pau que bate em Chico está batendo em Francisco? E ele te convida aí para deixar seu comentário o que você acha. Se o Supremo Tribunal Federal está sendo ortodoxo, está sendo coerente em utilizar o sistema raiz do civilal, que é a força normativa da Constituição, ou se está utilizando o comolau com base em precedentes. Ou seja, ambos os sistemas são legítimos e legais, por que não dizer constitucionais, a depender do contexto em que se aplica. Pois se o pau que bate em Chico não está batendo em Francisco, existe o quê? Uma violação ao princípio sagrado e sensível, princípio da isonomia formal e material, cujo primeiro consiste exatamente em tratar todos igualmente, depende de cor, raça, etnia, orientação e opção sexual, ideologias. E o segundo, qual seja a isonomia material, que reside exatamente em tratar os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Com base nesse último, ou seja, a isonomia material, foram instituídas políticas afirmativas de caráter temporário, pois todo direito afirmativo tem caráter eminentemente temporário, submetendo e demandando de revisão. Exemplo, Lei de Diretriz Básica da Educação, a cada 10 anos deve ser revista. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos contornos e alcance das interpretações feitas pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente quando se tem em mente aí o julgamento, o acatamento da denúncia, né, da denúncia do eminente Procurador-Geral da República, tornando o ex-presidente da República saber sua excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, em réu. E aí, a gente viu também aí, semana passada, Alexandre de Moraes decretando a prisão do ex-presidente da República, saber sua excelência, Fernando Collor de Mello. Não obstante, já ter dado outra decisão para conceder a prisão domiciliar em uma mansão de 5 ou 6 andares. Mutatis mutandis, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Só Deus sabe qual o objetivo do Supremo ter decretado a prisão de Collor com base no mensalão. Não obstante, os maiores protagonistas do mensalão estarem aí bem bonitinhos, bem soltinhos, em razão do Supremo ter entendido que o ex-juiz Moro, atual senador da República, tinha agido com manifesta parcialidade. E aí eu pergunto, o pau que bate em Chico está batendo em Francisco? Espero que bata. E muitos estão perguntando aí qual a razão pela qual fora decretada de forma relâmpaga a prisão de Collor com base no mensalão, onde os maiores protagonistas estão soltos, sem ter uma absolvição, ou seja, nenhum dos mensaleiros foram absolvidos, apenas
o Supremo pegou uma brecha sob a perspectiva processual para dizer que Moro, o ex-juiz Moro, agiu, ele e Dallagnol, com manifesta imparcialidade. Aí eu pergunto, e Collor também, será que não, o processo dele não fora também objeto de parcialidade pelo ex-ministro Moro? Pois o pau que bate em Chico deve ser o mesmo que deve bater em Francisco para ser justo, coerente e reafirmar a honestidade jurídica e intelectual. Razão pela qual finalizo o pré-estudo temático no sentido de dizer que ao longo da história não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance da jurisdição constitucional, da hermenêutica constitucional, da dogmática constitucional do Supremo Tribunal Federal, onde no passado o atual ministro-presidente do Supremo dizia existir ativismo judicial a ponto de equiparar a colesterol que existe do bom e do ruim. E aqui eu digo, ativismo judicial deve sim existir do bom e do ruim. Como é do bom? Do bom é quando o Supremo Tribunal Federal age para suprir as lacunas do poder legiferante ou legislativo. Nesse ponto, em tese, ele não estaria ferindo o princípio federativo da independência dos poderes. Ao revés, quando não somente o Supremo Tribunal Federal, como qualquer outra corte, seja dos Estados Unidos, Portugal, do Reino Unido, da França, da Argentina, se imune de ativismo judicial negativo, que é aquele que atenta contra o princípio federativo da independência dos poderes, especial, fazendo desvio de finalidade, abuso de direito, ingerência em determinado processo, esse ativismo negativo deve ser rechaçado por todo advogado constitucionalista, pois o pau que bate em Chico deve ser o mesmo que bate em Francisco. E não à toa, concluo dizendo e ressaltando, como dizia Montesquieu, quando for um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Por via reflexa, não sendo nem um pouco demasiado com tudo no ponto, trazer a colação da presente conclusão, o pensamento dos maiores protagonistas da ciência política, qual seja Nicolau Maquiavel, no bojo de sua obra O Príncipe, quando a época fora pedagógico, no sentido de dizer que para os amigos do rei, as benesses ou benefícios da lei, para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei. Razão pela qual finalizo em uma última rácio o presente estudo temático, no sentido de deixar uma enquete aí para você responder. O que você acha da forma em que o Supremo Tribunal Federal vem interpretando a Constituição de forma híbrida, às vezes com base no civilal, ou seja, com base na força normativa da Constituição, outras vezes com base no comolau, com base em precedentes, com vista a ser aplicado em futuros julgamentos. Agindo assim, em tese, está a ferir o clássico princípio da isonomia formal e material, cujo o primeiro consiste exatamente em tratar todos igualmente, independente de cor, raça, etnia, classe social, econômica, pois o mesmo pau que bate em Chico, em tese, deve bater em Francisco. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia.
Qualquer discurso democrático que não seja com base em diálogo pode chamar de tudo, pode chamar de monólogo, mas jamais de democracia. Bem como jamais podemos chamar de democracia toda e qualquer decisão que tem por norte esvaziar o poder de outro, o violar o clássico princípio federativo da independência dos poderes. A honestidade intelectual, a segurança jurídica, o princípio da isonomia e da força normativa da Constituição estabelece que o pau que bate em Chico deve ser o mesmo que bate em Francisco, sem prejuízo de qualquer outro. Razão pela qual concluo para este temático, sentido de convidá-lo para se inscrever no presente canal, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, dar o seu like e sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.